boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para fazermos juntos o Evangelho no Lar. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos inicialmente fazer a leitura preparatória do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Hoje a mensagem de número 234. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luiz. André Luiz é um espírito que trouxe mensagens para Franciscano Xavier, mensagens, livros, né, que Franciscano Xavier ele psicografou, certo? Então ele está nos alertando, André Luiz, que quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, né? Então, se alguém o magoou, se o ofendeu com calúnias, não imite repetindo os mesmos erros. Ou seja, que ele não revide, coloque-se acima dele, sabendo relevar. E procure esquecer, porque o pensamento negativo da raiva atrai para nós a onda de maldade que nosso infeliz adversário lança contra nós. Para ser feliz, saiba relevar e esquecer. E essa mensagem também está nos alertando sobre os nossos pensamentos negativos, de raiva, de mágoa. Esses pensamentos, eles nos causam doenças para o nosso corpo físico. Então, a gente fique atento com esses pensamentos, né? Saibamos relevar e esquecer, certo? Então, vamos fazer agora a nossa oração inicial, para darmos início ao nosso Evangelho, né? Então, vamos agradecer primeiramente ao nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados no nosso planeta Terra, que é a nossa escola bendita. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, pelo teu Evangelho de amor, que nos mostra o caminho, que é o nosso modelo e guia, né? Jesus, o nosso modelo e guia, que nos mostra o caminho que nós precisamos seguir. Agradecer à espiritualidade amiga que está sempre junto de nós, são os nossos anjos da guarda, que estão sempre nos intuindo, vibrando por nós, para que a gente tome sempre façamos sempre as melhores escolhas. Pedimos que nos auxilie no estudo desta tarde, né, para que esse estudo ele possa nos fortalecer e que a gente, no esforço, a gente possa pôr em prática todos esses ensinamentos que nós estamos recebendo. Então, graças nós damos a todos por tudo e que assim seja. Então, hoje nós vamos vamos refletir sobre o capítulo 28, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas. Como o nome já diz, Coletânea de Preces Espíritas, são algumas preces, modelos de prece, que Allan Kardec, junto com a espiritualidade amiga, acharam por bem colocar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo está dividido, né? Tem o preâmbulo, né, que é a introdução, tem preces gerais, modelos de preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos outros, preces pelos que já não são da terra, ou que é aqueles que já estão desencarnados, preces pelos doentes e obsidiados. Então, vamos ler um pequeno trecho aqui do preâmbulo, que é a introdução, certo? Então, os espíritos sempre disseram: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Então, ele está deixando livre para que a gente escolha a maneira que nós quisermos fazer a nossa oração, né? Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte, chamando a atenção que a prece ela deve ter sentimento, né? Que ela venha do coração. Então, os espíritos jamais prescreveram, os espíritos que passaram para ele, as mensagens da doutrina espírita, né? Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente,
desde que não formulassem seus pensamentos. Então, essa coletânea também é para auxiliar, às vezes em alguns momentos da nossa vida nós estamos passando por momentos aflitivos e a gente não consegue nem formular bem os nossos pensamentos e com isso nós ficamos inseguros. Será que a nossa prece foi ouvida? Né? Será que não foi uma prece assim bem feita? Então, se a gente tem qualquer tipo de dúvida, esses modelos de preces aqui, elas vêm a nos auxiliar para que a gente fique mais fortalecidos, mais seguros. Mas de qualquer forma já vamos saber que a nossa prece sempre é ouvida. Agora é bom que ela venha, seja uma prece assim, né, sentida, uma prece que venha do nosso coração. Então esse é o textinho do preâmbulo que eu queria dizer. E agora vamos para o capítulo, para o que nós vamos ler, que é do item preces gerais, a oração dominical. E a oração dominical é o Pai Nosso que Jesus nos ensinou, certo? Então vamos lá, o prefácio. Os Espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical no início dessa coletânea, não somente como prece, mas também como um símbolo de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Então, quando Jesus esteve aqui encarnado entre nós, ele nos trouxe essa oração a pedido de um de seus discípulos. E essa passagem, né, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Então, vamos repetir, de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, ou seja porque pode suprir a todas. O Pai Nosso, ela supre a todas as outras preces. Nela consta tudo o que é necessário conter em uma prece. Então, conforme os pensamentos a que ela associamos. Quer dizer, é suficiente que a gente associe ao Pai Nosso o pensamento que a gente está querendo dar destaque, certo? Querendo dar ênfase. Então, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, ou seja, nós temos deveres para com Deus, para consigo mesmo, deveres conosco mesmo, para cada um de nós, né? E para com o próximo. Na prece, no Pai Nosso, consta tudo isso. Apesar de ser uma prece pequena, concisa, mas ela consta tudo isso. Então, encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida, né? E o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Certo? Então, contudo, em virtude mesmo da sua brevidade e o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Às vezes, por ela ser uma prece assim pequena, a gente faz a oração do Pai Nosso, mas sem atentar para o sentido realmente das palavras que constam na oração. Então, por isso, geralmente, é dita assim que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Diz-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que seja repetida. Então, a gente às vezes acha que repetindo o Pai Nosso por várias vezes vai potencializar e assim nós vamos ter os nossos pedidos atendidos. Então, também a espiritualidade está nos explicando aqui que não é dessa forma, certo? Então, mais adiante aqui, aconselhado pelos Espíritos e com a assistência deles, aditamos um comentário a cada uma das proposições desta prece, que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações, a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, é possível dizer se a oração dominical, na sua forma simples ou na desenvolvida. Então, eles estão aqui nos aconselhando que sempre que possível nós tivermos um tempo maior disponível, que a gente faça a oração dominical na sua forma mais desenvolvida,
Mas, se não tiver, faça na forma simples também. Mas eu aconselhava que se faça na forma desenvolvida, porque assim a gente vai realmente compreender e vai fixar, vai conseguir refletir sobre o que realmente cada frase, cada parte que está no Pai Nosso quer nos ensinar. Então, sempre que possível, que a gente faça na forma mais desenvolvida, certo? Então, para completar a lição de hoje, eu trouxe aqui também do livro Boa Nova, Boa Nova, que foi ditado pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, tem um capítulo também, o capítulo 18, que é a oração dominical. E nesse capítulo é o apóstolo Pedro conversando com Jesus a respeito também das dúvidas que ele sentia em relação à oração. Porque que ele percebia que pessoas tinham também a fé que ele tinha, já estavam seguindo os ensinamentos de Jesus, mas certas pessoas tinham maiores dificuldades. Ele percebia que a vida dele, ele era uma vida difícil, comparado com outras pessoas que também já estavam seguindo Jesus. Então ele perguntou assim a Jesus se a todas as preces, todas aquelas pessoas que faziam preces, essas preces eram ouvidas. Então Jesus, respondendo, eu coloquei aqui o trechinho, passou a ensinar a Pedro. Então, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, né? Somos filhos e servos, ou seja, temos deveres a Deus, então, nós temos deveres, nós somos servidores do nosso Pai, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo. Quer dizer, independente de quem a gente seja, dependendo do cargo, da função que a gente exerça, nós somos servos, somos filhos, mas também somos servos, temos deveres com o nosso Pai, certo? Certo de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Então, a gente confie que não tá errado. Se somos o rei ou escravos, estamos realmente na posição que nós merecemos. Então, o discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou, né? Vamos pular essa parte. Em tudo, continuou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus, certo? Ou seja, Jesus ele está chamando a atenção que a comunhão, a oração, ela deve ser de forma ininterrupta, certo? Com o nosso Pai. Nesse intercâmbio incessante, outra palavra também, tem que ser um intercâmbio incessante. As criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Tem que ser constante, ininterrupta, incessante, né? É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então, o que a gente tira da lição de hoje, já no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Allan Kardec nos trouxe que é necessário que a gente faça a nossa oração com sentimento, né? Que não seja uma prece só falada, que seja uma coisa mecânica. Se nós temos alguma dificuldade em fazer a nossa prece, mas que ela seja assim com sentimento, que todas as orações elas são ouvidas. Então façamos se temos dificuldade, que a gente siga esses modelos que a espiritualidade trouxe para a gente, juntamente com Allan Kardec, mas que a gente vá prestando atenção, vá dando sentimento, focando o nosso pensamento nesses modelos de prece. Com certeza a gente vai seguir o que realmente Jesus ele está nos transmitindo, nos ensinando,
né? Então esse aqui é o que a gente tira do Evangelho segundo o Espiritismo, e posteriormente também Jesus enfiou mais outros, a espiritualidade amiga, no caso agora de Humberto de Campos, né, nos mostrando, chamando a atenção para que a prece ela seja de forma, essa comunhão com o Pai, ela seja de forma constante, ininterrupta, além de ser sentida com o coração, a gente precisa fazer dela assim, que seja uma constante, ou seja, porque dessa forma a gente vai estar assim, vigilante, nós vamos nos sentir fortalecidos e vigilantes. Será que realmente eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus? Será que eu estou olhando, tendo para o outro um olhar de irmão, né? Ou seja, quando a gente, as vicissitudes, os problemas das nossas vidas se apresentarem, com essa comunhão constante com o Pai, nós vamos estar cada vez mais fortalecidos e vamos enfrentar esses problemas confiantes de que realmente são coisas necessárias que precisamos passar, e vamos passar assim com mais equilíbrio, confiantes, porque o nosso Pai, ele sempre está, nos atende, mas que a sua vontade é soberana, né? A sua vontade é soberana, e com certeza o que veio para nós é o que nós precisamos passar para que a gente evolua, né? Tudo o que acontece para a gente não tem essa visão aqui só da vida presente, mas tudo que nós passamos, com essa comunhão com o Pai, nós vamos ser fortalecidos, iluminados e saber que tudo é necessário, né? E que nós também temos deveres a cumprir, além de sermos filhos, nós temos deveres a cumprir. De que forma que são esses deveres? A partir do momento que a gente segue os ensinamentos de Jesus, nós estamos também dando exemplo para aqueles que estão ao nosso lado, né? Estamos ensinando para eles também, ou seja, nós estamos contribuindo na evolução, no progresso também da humanidade, a partir do momento que nós estamos passando a seguir os ensinamentos de Jesus. Então, a lição de hoje assim, é uma lição muito bonita, quando a gente percebe o carinho, o zelo, né, de Jesus nos enviando os seus espíritos, né? A espiritualidade amiga que trouxe a doutrina espírita, Allan Kardec, né? Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos, todos eles, né? E todos, a espiritualidade toda sempre nos auxiliando, nos mostrando realmente o caminho, como nós devemos proceder para que a gente tenha uma encarnação, né, com progresso, para que a gente consiga alcançar êxito na nossa encarnação, trazendo tudo muito bem, com muito amor, com muito zelo. Nós somos tratados assim de uma forma assim muito carinhosa, da mesma forma como nós passamos o Pai Nosso, ensinamos o Pai Nosso para os nossos filhos, eles também vêm nos ensinar de uma forma assim muito carinhosa, muito zelosa, que a gente vai cada vez mais modificando. Então é isso, a gente só tem a agradecer por esse amor de Jesus, por esse cuidado que a espiritualidade, né, e todos eles, que o amor do nosso Pai tem conosco, para que a gente sempre siga o melhor caminho, né? Então vamos fazer o possível para que a gente possa ter essa comunhão, não é fazendo essa prece constantemente, mas estar sendo assim um pensamento, sempre um pensamento voltado para o nosso Pai. Não precisa que a gente fique em oração constante, mas a gente fazendo bem, com o pensamento voltado para nosso Pai, tendo com um olhar de irmão para o próximo, a partir da nossa casa, com certeza a gente já está em oração, em conexão constante com o nosso Pai. Então a gente agradece, né? Vamos agradecer fazendo a oração final. Agradecer imensamente, profundamente, né, por esses ensinamentos, né? Obrigada, Pai, por tudo. Ao nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga. E sempre assim, quando nós estamos reunidos, falando dos ensinamentos, falando do amor de Jesus, nós também estamos vibrando sentimentos bons, energias boas. Estamos vibrando amor, esperança, harmonia, paz, né?
Então, que essas nossas vibrações, elas possam auxiliar aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, seja nos hospitais, nos asilos, nos cárceres, nos orfanatos, nas ruas, que essas nossas vibrações possam chegar até eles e auxiliá-los. Pedimos ao nosso Pai que nos abençoe a todos, nos envolva no seu amor e que todos os corações sejam tocados, sejam sentidos, sejam amparados pelo seu amor. Essas vibrações também, aproveitamos esse momento para vibrar por aqueles nossos entes queridos, aqueles que estão passando por dificuldades, às vezes aqueles que pedem as nossas orações. Então, que essas nossas vibrações cheguem até eles. Pedimos também a nossa Mãe Maria, que nos envolva a todos com o seu amor de mãe, que todos nós necessitamos. Graças nós damos a todos por tudo. Então, meus irmãos, sigamos em frente no esforço para que a gente possa pôr em prática todos esses ensinamentos que nós estamos recebendo. Então, graças nós damos a todos por tudo e que assim seja. Então é isso, foi o nosso Evangelho no Lar de hoje. Então até o próximo Evangelho no Lar. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos lares e nos corações de todos.